Olá, boa tarde. Chegando aqui para fazer hoje essa live de chamada, né, que eu nomeei de reflexão sistêmica, trazendo o tema olhando para a nossa origem. Vou aguardar um pouquinho aqui para ver quem entra, para a gente bater um papo sobre esse tema, sobre esse assunto, fazer uma reflexão juntos, trocar experiências, o olhar sistêmico para essa questão. Vou aguardar mais um pouquinho. Arrumando aqui o som. Esperando mais um pouquinho, tá, pessoal? Bom, vou iniciar aqui para a gente ter né, não ficar aqui também, né, passando muito do tempo que eu marquei. Eu resolvi fazer essa live de chamada, então, reflexão sistêmica, que provavelmente eu estarei aí fazendo toda semana, para que fique também aqui registrado, né, no meu perfil, um pouco mais desse saber sistêmico que as pessoas procuram cada vez mais, porque faz sentido. É um olhar que olha, é engraçado, é um olhar que olha, mas é uma visão que amplia a nossa consciência e olha para o todo, né? Não há como nós olharmos só para nós como indivíduo, sem olharmos todo o complexo que nos envolve, tá? E quando eu falo, então, olhando para a nossa origem, eu trouxe, me veio esse tema para ser falado como um primeiro tema, eu pensei aqui em duas vertentes, que uma delas, a primeira, seria o quê? A nossa origem enquanto um povo. O nosso país, ele formado, né, inicialmente pelos índios, depois com a chegada dos portugueses, os italianos, os espanhóis, né? Depois os italianos, outros imigrantes. Antes disso até, né, ou no meio disso, né, os africanos, depois japoneses, enfim. Um país com muitos povos. E esse olhar eu trago porque corre em nosso sangue muitas histórias, né? Quando olhamos lá para trás, ao questionarmos, né, se fomos um povo, esse povo colonizado, o quanto que nós passamos aí, quantas questões esse povo passou, esses índios, os portugueses, deixando para trás os seus familiares, enfrentando mares para chegar até aqui, e as dificuldades, e aí formando povos com toda essa mistura, os africanos, enfim, todos esses povos estão em nós, né? Quem não tem uma descendência portuguesa, italiana, né? Muitos de nós, e os índios, os negros, todos estão no nosso sangue. Então acho que essa é esse primeiro olhar para a nossa origem. E muitas dessas dores, muitas dessas alegrias também, dessas conquistas, dessa força, correm também dentro de nós, não só de características físicas, mas também desse conhecimento e de todas essas vivências que eles passaram. Por isso que muitas vezes nos deparamos com crenças, com sintomas de escassez,
e com tantas outras coisas, com crenças limitantes até, que vem lá de trás, por tantas dores vividas também. Mas aqui hoje eu queria também trazer um outro olhar sobre a gente trazendo aí assim, fazendo uma síntese de todos esses povos e de todas essas pessoas que temos atrás aí de nós na nossa história. Eu queria chegar assim a 7 gerações, que é esse olhar sistêmico que nós temos, né? Que a epigenética ela nos diz que sofremos a influência mais forte de até 7 gerações passadas. E dessas 7 gerações, eu quero chegar em nossos pais. Sim, nosso pai, nossa mãe e nosso pai. As pessoas que nos proporcionaram a vida. E aqui eu quero deixar uma reflexão. Como que você olha para o teu pai e para a tua mãe? Será que esse olhar ele é só de alegria ou ainda te falta alguma coisa? Será que você ainda está numa postura de pedir algo a eles? Algo que faltou na tua infância? Algo que eles não olharam, que eles não tiveram tempo? Não te deram aquele carinho? Não compraram aquele brinquedo que você queria? Aquele doce? Trabalhavam muito? Enfim, qual é o olhar que você tem para os seus pais? Ou será que você também se irrita com a postura deles? Será que seu pai tem algum vício que você não suporta? Será que eles brigam muito e você vive entrando no meio da briga deles? Já adulto, tá? Você não precisa ser mais adolescente para estar ouvindo, ou uma criança para estar ouvindo isso que eu estou te falando. Como uma pessoa adulta, né? Pelo menos fisicamente, o que te falta? Quando a gente traz o conhecimento das constelações sistêmicas, a gente traz esse olhar para o tomar os nossos pais. O que é esse tomar os nossos pais? É receber tudo, receber a vida deles, que vem através deles, com tudo que ela tem, com tudo que veio através deles de histórias alegres, histórias tristes, dificuldades, a vida como ela é. Saindo de uma postura de que ainda falta, que ainda não é suficiente, que você não é visto. Será que você consegue tomar os seus pais? Você já tomou os seus pais nesse grau, nesse nível? E eu trago isso aqui porque muitas das pessoas elas chegaram na fase adulta, mas ainda internamente estão na sua criança, pleiteando esse amor dos pais. E o pior, né? Como que a gente verifica isso? Quando eu não tomo os meus pais e não está certo isso aqui, resolvido aqui dentro de mim, eu vou procurar esse amor em outras pessoas. Então, primeiro, talvez eu tente procurar esse amor no meu trabalho. Mas vai chegar uma hora que o trabalho só, por mais que você, por várias razões, né, se destaque no amor ou na raiva, você chegue no topo, ainda tem um vazio. Quantas pessoas têm tudo, mas ainda tem um vazio? Então não deu certo muito no trabalho, não é aí que é preenchido esse vazio? Então eu começo a me relacionar. Eu encontro uma pessoa. E projeto nessa pessoa também todas as vontades, tudo que eu busco, tudo que eu procuro receber, aquilo que eu não recebi lá atrás. Aquela atenção,
aquelas vontades que não foram saciadas, eu quero que esse meu parceiro faça por mim. E ele não faz. Porque também a gente tem que partir de um princípio que a gente só dá o que a gente tem para dar. Né? E ninguém pode dar no lugar do outro. E aí o parceiro não dá, então talvez eu pense, vou ter um filho. O filho vai alegrar essa união. O nosso filho vai trazer mais alegria para esse relacionamento. Meu trabalho vai ficar mais leve, porque a minha família vai estar completa. Era isso que faltava, um filho. E aí eu coloco todas as minhas expectativas em cima desse filho. Só que o filho, ele é só filho. E ele vai se sentir muito pesado ao ter que devolver o amor que você não recebeu dos seus pais. Que você acha que não foi suficiente. Como é que fica isso para vocês? Então, essa reflexão aqui, né, eu trago para que a gente olhe para a importância dessas duas figuras, nosso pai e nossa mãe, que nós aprendemos lá na infância, né, que isso já está em nós, né, de inconscientemente endeusá-los, darmos até a nossa vida inconscientemente para salvá-los. Fazemos de tudo para salvar nossos pais. E quando não recebemos o que queríamos, ficamos com raiva. É assim, não é? Não foi assim que você sentiu? E a importância, também eu coloco isso de tomar os pais, é que se a gente não consegue sair desse processo, né, dessa raiva, desse sentimento de não cortar ainda também, porque tem um outro passo, né, que além de eu não conseguir lidar ainda com isso, de às vezes nem ter a consciência disso tudo que eu tô falando agora, né? De repente pode ter pessoas que não têm essa consciência ainda e que pode despertar para algo. Mas há muitas questões também de que eu fico naquela simbiose com meu pai e com a minha mãe, que eu não consigo me desprender deles e ir também para a minha vida. Porque eu ainda não tive a validação que eu queria lá na minha infância, na minha adolescência. Algo falta. Então, eu ainda fico presa. Fico presa nesse vínculo e isso gera raiva. E você não consegue crescer na sua vida, porque você perde a força. Afinal de contas, você está lá ainda, naquele ninho. Então, é a mesma situação que eu narrei aqui. Você vai crescendo como adulto fisicamente, mas a sua idade cronológica não condiz com as suas atitudes, com o que você busca. E o que você busca nos outros enquanto o centro é você. É olhar para você, é olhar para o que te incomoda, qual é a sua dor e para esses dois seres, seu pai e sua mãe, que são pessoas tão normais quanto você. Né? Nossos pais não são perfeitos, seria muito mais fácil se nós olhássemos para eles como duas pessoas que num momento único, sublime de amor, nos deram a oportunidade de viver. Mas eles são cheios de erros, de vícios. E são grandes porque, apesar disso tudo, eles quiseram nos proporcionar a vida. Consciente ou inconscientemente. Nós viemos através deles e ponto. E rejeitar esses pais, que nós somos 50% pai e 50% mãe, é rejeitarmos a nós mesmos. Eu sou eles, né? Se eu rejeito meus pais, eu me rejeito. Então, como que eu posso ser feliz, gostar de mim, do meu cabelo, me dar bem na vida, se eu rejeito a minha origem? Como que isso fica?
E mais, né? Ainda há situações, por último aqui que eu quero colocar, da nossa postura como julgadores dos nossos pais. Quem aí não, né? Quem aí nunca disse: nossa, minha mãe, ela tem a tal mania. Nossa, eu vou fazer diferente. Eu que não vou ficar nisso, né? Nessa constante briga. Ai, nossa, ela não trabalha, fica só em casa. Eu não, quando eu tiver maior, eu vou estudar, eu vou morar fora, eu vou ser independente. Nossa, eu que não vou fazer igual ficar em casa cuidando de filho. Ou, de repente, eu olho, né, para o meu pai e falo assim: nossa, eu é que não vou ficar aí como meu pai, que não deu em nada. Né? Eu não, eu vou saber economizar. Eu sim vou ser um bom pai de família. E, e isso, né, também nos causa um outro impacto. Porque enquanto a gente está lá julgando, a gente está excluindo. E quando a gente fala de exclusão, né, a exclusão ela volta para o nosso sistema. Porque todos do nosso sistema têm o direito de pertencer. E aí o que nós vemos? O tempo passa e eu tô lá fazendo o quê? Repetindo a mesma história da minha mãe. Repetindo a mesma história do meu pai. E eu não estou querendo dizer aqui que eu tenha que fazer igual, então. Ah, então, Elisângela, você disse que se eu falar que eu não quero fazer igual aos meus pais, para que eu não corra o risco de ficar igual, eu tenho que concordar com tudo do jeito que foi. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu não preciso ser arrogante, eu não posso ser arrogante, eu sou só a filha, eu sou muito pequena perante eles. Eu posso sim olhar para essa grandeza deles e eles fizeram como eles sabiam, né? Eles tocaram a vida como eles sabiam. Fica mais leve pra gente ter essa consciência. Nossa, né? Meu pai, sei lá eu, né? O que ele fazia, ele tinha, vou dar um exemplo aqui, sintomas de escassez. Meu pai, nossa, ele não gastava um centavo, ele só dizia que a gente tinha que guardar dinheiro, comer as coisas contadas em casa, a refeição era contada. Enfim, nossa, isso eu jamais, eu tipo disso, eu quero ter uma vida de glamour, eu quero viajar, eu quero comer bem. Ótimo, é isso. Os nossos pais só querem exatamente isso, que a gente faça diferente, faça melhor. Então, a gente não precisa olhar com raiva e dizer a eles: nossa, jamais que eu vou fazer igual a você. Não, eu posso olhar e dizer assim: sim, fez sentido para vocês, mas agora eu vou para minha vida e vou fazer um pouco diferente, em homenagem a vocês que passaram por tantas questões, por tantas dores e querem o melhor para nós, para mim. E não é essa, gente, não é essa visão que nós temos para quem tem filhos? Nós já somos uma versão melhorada dos nossos pais. E é isso que nós queremos para os nossos filhos, que os nossos filhos sejam mais ainda felizes que nós. Então é um olhar de amor, é um olhar mais leve para essa nossa origem, né? E eu termino aqui dizendo, né, que querer pais diferentes é o mesmo de que dizer que nós não estaríamos aqui, porque eles teriam tido um filho diferente. Bom, então eu espero que essa reflexão aqui tenha valido para vocês, para quem for ouvir depois. E eu fico aqui à disposição para alguma troca de ideia, para algum outro comentário. E agradeço imensamente quem esteve aqui. Tá? Um grande abraço, até mais.